continuando no 15º discurso do Kuntres Umayan, do Rebbe Reshab, no 5º capítulo, quando o Rebbe Reshab estava nos ensinando a respeito de um outro tipo de tolice que ilude a pessoa e leva a pessoa a cometer equívocos e o auto-engano, etc. Isso é a tolice da pessoa se autoconsiderar pelo bem espiritual que ela esteja fazendo e realizando, ou seja, pelo fato de ela estar estudando bem Torá, ou estar rezando com devoção, e nós vimos que esse tipo, como ele critica muito esse tipo de atitude, por mais que ela seja até muito discreta e até abafada, ou seja, mesmo sem a pessoa ostentar isso publicamente, mas se no seu íntimo ela se autoconsidera pelo que ela está fazendo e realizando em termos espirituais, então ele diz que isso é algo extremamente negativo. E ele traçou um comparativo com as pessoas simples ou até simplórias ou pessoas ignorantes que não estudam porque não são dotadas de um QI para tanto, ou não tem uma mente aguçada para poder entender com profundidade os ensinamentos da Torá, ou mesmo na reza, sequer entendem o significado e a tradução das palavras, mas mesmo assim ele nos explicou que essas pessoas simples que rezam com devoção, com integridade e sinceridade, mesmo sem saber o que estão dizendo, e o pouco que elas estudam, o que escutam em aulas, elas fazem isso de todo o coração. Ele nos falou que isso tem um valor que transcende muito o dos eruditos e dos sábios, porque aquelas pessoas, elas muitas vezes até vivem amarguradas, porque elas não têm prazer no estudo, não têm satisfação na reza que estão fazendo, então elas simplesmente, por que fazem tudo isso? Só por subordinação a Deus, por uma fé simples, com integridade, porque isso é uma ordem divina, então se subordinam a Deus. Em outras palavras, essas pessoas estão servindo a Deus, enquanto que o intelectual e o erudito, que aprecia, tem um prazer, tem um deleite naquilo que ele estuda, na sua forma de rezar, talvez ele esteja servindo o seu próprio ego, servindo a si mesmo, se engrandecendo com isso. E prossegue o Rebbe Reshab com esse assunto, e aqui ele é de forma muito veemente, de forma muito intensa, ele é muito crítico em relação a essa atitude, a esse orgulho escondido lá embaixo no nosso íntimo, esse sentimento no fundo do coração da pessoa, e mais ainda quando esse sentimento toma corpo e é ostentado e leva a pessoa a altivez, até a uma atitude arrogante. Então ele critica isso de sobremaneira, e ele fala que isso é uma das grandes tolices também, que o Yetzer Hara, que a inclinação negativa e a alma animal leva a pessoa a cometer esse erro, esse equívoco. Então ele prossegue agora com esse assunto no capítulo 5, nos dizendo: Vehine Yaben Torah, uma pessoa que é um sábio da Torá, um erudito, um estudioso. Sheu Lamed Torah B'Yun Gadol, existem aqueles que estudam a Torá com muita profundidade, com muita intensidade. Ladat et dvar halacha sheu lamed bechol pratei dinea, pessoas que se aprofundam no estudo da Torá até chegar na própria parte halakhica, sabendo poder até extrair as leis de cada tema, cada assunto, chegando até a poder legislar a partir do seu conhecimento. Ele chega a estudar halachá, as leis judaicas, com todos os seus detalhes, com todas as suas minúcias. Bechol pratei dinea, davar alefano. Ele entende isso de uma forma bem clara, betuf tam vadat, e entende isso também com significado, com tudo que isso envolve, e ele, graças a Deus, ele sente um gosto especial por isso, porque ele percebe como as coisas se encaixam, como as coisas têm sua razão de ser, têm o seu significado, e ele analisa bem todos esses assuntos da Torá, bekama shitot arishonim. Existem muitas linhas de interpretação entre os nossos sábios primórdios, entre os sábios pós-talmúdicos, e ele analisa todas essas linhas e correntes de estudo
todas essas linhas de pensamento, e ele também, posteriormente, o Mechadesh Hidushim, Bisvarot Yesharot, ele próprio também descobre novas facetas e inova nesse conhecimento, acrescentando algo adicional. E ele faz isso não de forma fantasiosa ou de forma incorreta, não, ele faz isso tudo fundamentado e baseado em uma linha de raciocínio reta e correta. E se essa pessoa, além do trabalho espiritual, a nível intelectual, com o assunto da Torá, que ele é um estudioso, que se aprofunda, um erudito, um sábio, um conhecedor. Se além disso também, no lado sentimental, no lado emocional, ele se dedica também ao serviço a Deus, naquilo que é chamado de Avodah Shebelev, o trabalho com o coração, que isso é a reza, a oração. וגם העוסק בעבודה שבלב, באריכות ההתבוננות, בעת התפילה, também aquela pessoa que se dedica ao serviço, a servir a Deus com o coração. Seja que ele não apenas reza lendo as palavras, mas não, ele se concentra, ele medita, ele contempla e faz isso de forma pausada, se estendendo muito durante a reza, meditando be'et atfilá durante a reza, be'inyanim de primiut Torá, meditando e refletindo sobre os assuntos mais profundos da Torá que estão insinuados na reza, ou seja, aqueles assuntos que ele estuda na parte mística na Torá, ele medita e reflete sobre eles, Benyanim deprimiu a Torá Asher Lamad, durante a sua oração, ou seja, em outras palavras, She'inyan nirgash beprimiuto, ele não apenas reza, é claro que não reza apenas da boca para fora, e não apenas ele se concentra na reza, não tira o foco das palavras da oração, mas muito mais que isso, essa pessoa está num estágio muito mais avançado, muito mais elevado, ou seja, que ele capta interiormente todo o significado profundo das palavras da oração, com tudo que elas envolvem, e todos esses conceitos estão bem presentes dentro dele, ou seja, já que ele estudou isso, depois ele refletiu e meditou sobre isso, se aprofundou nesse assunto, portanto, tudo isso está bem presente dentro dele de uma forma muito, muito boa, muito estável. Ou seja, ele sente esse assunto porque ele interiorizou isso, ele realmente captou no seu interior e de forma profunda, e ele está imerso nesses conceitos. Uma pessoa que reza com tamanha intensidade, com tanto sentimento, e tão focado e imerso nos assuntos espirituais, nos conceitos presentes na oração, então isso produz um efeito sobre a pessoa, nasced veikuta inyan bemocho, que ele simplesmente, isso leva a pessoa a dveikut. Dveikut é uma ligação, um vínculo profundo com espiritualidade, um vínculo profundo com Deus. E aqui particularmente, Dveikuta Inyan Bemocho, de tanto estudar esse assunto, se aprofundar nele, meditar e refletir sobre ele, contemplando todo o conceito na sua profundidade, então esse assunto fica intimamente ligado no seu intelecto. E ele também, o indivíduo, fica extremamente ligado, vinculado àquele tema. Ele elabora esse assunto, ele diz que nós constatamos na prática existem duas maneiras de uma pessoa se aprofundar nos assuntos intelectuais. Existem aqueles que estudam um certo tema, um certo assunto. Tratando-se de Torá, pode ser um assunto tanto da parte revelada da Torá, o Talmud, o Halachá, ou da parte mística, esotérica da Torá. Da Kabbalah, da Hassidut, bem begalha shebetorá, bem beprimiut a Torá. Ele mudou bem Rav, e aquela pessoa se dedica a esse estudo de uma forma muito concentrada, ele se concentra e se aprofunda bem, muito, naquele tema.
Esse estudo com concentração, esse aprofundamento, esse foco profundo no estudo, isso por natureza leva a pessoa a dveikut, a ligar-se, a vincular-se, estar extremamente ligado com aquele tema que ele está estudando, porque ele, para poder se aprofundar, para poder focar bem aquele assunto, ele se desliga de todos os outros temas, de todos os outros pensamentos, para focar apenas e tão somente nisso de uma forma muito profunda, com imersão, se colocar totalmente sobre aquilo. Então, o que acontece? Na hora que a pessoa está concentrada, aprofundando-se naquele tema, então ele se unifica, ele se vincula de tal forma com o conceito que ele está unificado com aquele conceito, ligado profundamente a ele, o assunto que ele está tratando. Porém, essa ligação, esse vínculo ocorre apenas durante o tempo que ele está concentrado em se aprofundar naquele assunto. Naquele momento, durante aqueles minutos, às vezes horas até, a pessoa exclui da sua mente todos os outros assuntos para fazer uma imersão total e se concentrar plenamente no conceito que está sendo estudado. Então, durante aquele tempo que ele estuda esse tema, ele está intimamente ligado, vinculado e até absorvido por ele. Mas depois que a pessoa já terminou de estudar e se aprofundar naquele tema, e já o captou, já o entendeu bem, e talvez ele já passa agora para um outro capítulo, para um outro conceito, para um outro assunto. Então, quando ele passou para um outro assunto, com aquela ligação anterior e profunda que ele tinha com o primeiro tema, isso é como esquecido da mente dele, ele já passou para outra. Então toda aquela profundidade, toda aquela absorção, toda aquela unificação com o tema que havia durante a hora do estudo, isso passou. Porém, existe uma outra forma, e uma forma mais profunda ainda, de abordar o conceito, de se aprofundar no estudo do tema. Ele nos diz, quando a sua forma de captar o assunto intelectualmente é de maneira tal, que ele não apenas captou, mas se diz que o assunto, com toda a sua essência, com toda a sua profundidade, está bem colocado dentro dele, foi plenamente absorvido por ele. Ele interiorizou, não apenas ele leu, não apenas ele entendeu, não apenas ele estudou, não apenas ele se aprofundou, mas ele absorveu e interiorizou totalmente aquele assunto. Então, nesse caso, quando o estudo se deu com tanta profundidade, então a ligação que ele tem com esse assunto se torna extremamente intensa, muito forte, e isso se torna algo presente nele como uma premissa básica, ou seja, algo que não sai dele, algo que basta abrir a porta que isso aparece, basta ele, qualquer estímulo, basta iniciar o pensamento sobre isso que vem à tona com toda a sua intensidade. Por quê? Porque aquele assunto ele absorveu, interiorizou de tal maneira, se identificou e se unificou com aquilo de tal forma que isso está presente dentro dele, não só no momento que ele está tratando desse assunto durante o seu estudo, mas mesmo depois também, mesmo quando ele muda de assunto, mesmo quando ele está ocupando a sua mente com outro tema. Mas aquele assunto que ele absorveu tão bem, de forma tão profunda, isso sempre está presente na sua mente de forma bem clara e iluminada.
Ele nos diz, da mesma forma, assim como isso funciona no intelecto, da mesma maneira isso pode e deve funcionar com o nosso coração, no nosso serviço espiritual de autoaprimoramento, que isso ocorre e deve ocorrer durante a reza, durante a oração. Então existem aqueles que rezam e durante a reza se emocionam, vibram, mexem com seus sentimentos, elevam-nos a Deus. Mas existe algo mais profundo, existe um serviço espiritual de ordem maior, um serviço espiritual com o coração, quando a pessoa não apenas passa pelas palavras da reza, mas ela se detém palavra por palavra, sentença por sentença, meditando, refletindo, contemplando, absorvendo, interiorizando, faz a reza de uma forma prolongada, com uma itbonenut, com uma meditação e reflexão intensa. Então, isso, sem dúvida alguma, deixa uma marca presente dentro da pessoa, de uma forma muito, muito forte, muito intensa. Então, tudo isso é bom e bonito. Tanto aquele que estuda a Torá em alto nível, que analisa, que interpreta, que se unifica com o tema, como também aquele que reza com a devoção, e aquele que se aprofunda, e aquele que absorve os conceitos. Tudo isso é bom, bonito, é ótimo e fabuloso, com uma condição: que a pessoa não sustente algo de bom para si mesmo por ter feito isso. Que a pessoa no seu íntimo não fique satisfeita consigo própria. Puxa, como eu estou estudando bem Torá, como eu rezei com devoção, como eu estou fazendo uma boa tefilá. Se tiver esse pensamento, mesmo de forma muito tênue, muito sutil, muito delicada, mas se ele estiver lá no fundo, quase silencioso, escondido, mas estiver presente, como ele vai nos explicar a seguir, isso pode arruinar tudo. Isso pode botar tudo a perder. Isso pode tirar todo o crédito da pessoa por tudo de bom que ela está fazendo a nível intelectual, com o estudo da Torá, ou a nível emocional, através da devoção, da kavaná, na hora da tefilá, na hora da reza. Porém, no momento que a pessoa sente assim um orgulhozinho lá íntimo, isso pode comprometer tudo e colocar tudo água abaixo. Porém, ele nos diz: Hinei kasher machzik tová lo atzmo bazeh shebachar lo avodah bishkidat limud haTorah. Porém, quando a pessoa se autoconsidera, diz: puxa, que bom que eu escolhi esse caminho, que bom que eu dedico meu tempo a isso, que bom que eu estou envolvido nesses assuntos, que eu coloquei isso como objetivo na minha vida. Ou seja, que a pessoa sustenta a si própria, a pessoa se autoconsidera, pelo fato de ele ter escolhido esse serviço, esse trabalho, esse serviço que exige empenho e esforço de estudar com diligência a Torá, de se dedicar com constância ao estudo da Torá, e também de se dedicar e de se esforçar no serviço espiritual, com as emoções, com os sentimentos durante a reza. Então basta a pessoa se autoconsiderar no seu íntimo. E muito mais, e muito pior, se a pessoa também passa a se vangloriar disso. Ele usa aqui uma expressão muito forte. Ele diz que com isso a pessoa acaba cavando a sua própria sepultura. A pessoa vai estar com isso que ele se autoconsidera, ou que ele está se vangloriando, que ele está se orgulhando. Na verdade, ele tem do que se orgulhar. A gente poderia pensar, não é que ele não fez nada de errado, muito pelo contrário, ele está fazendo coisas boas, ótimas, coisas fabulosas. Isso está exigindo dele muito esforço, muito empenho, e ele está fazendo e sendo bem sucedido, estudando bastante Torá, interpretando e
absorvendo conhecimento, se dedicando não só à parte intelectual, mas também rezando com devoção. Porém, no momento que a pessoa se autoconsidera por isso, ou que a pessoa se vangloria disso, com isso ele está cavando um poço, um buraco, uma trincheira diante de si, onde ele próprio vai tombar e vai cair. Ou seja, com esse orgulho dele, ele próprio está se condenando. E assim como uma pessoa que cai, que tomba num poço fundo, profundo, ou seja, ele estava andando na rua, no piso térreo, se ele tombou, caiu no fundo do poço, então ele fica abaixo de todas as outras pessoas, ele é rebaixado em nível e fica lá no subsolo abaixo de todas as pessoas. Ele fica abaixo de qualquer outra pessoa que esteja caminhando ou parada, mas no nível da rua. Da mesma maneira, essa pessoa em termos espirituais que cavou esse buraco, que cavou esse poço, essa armadilha, através de se autoconsiderar, através do seu orgulho, ele nos diz que o mesmo ocorre também com essa pessoa que cai nessa armadilha do orgulho, da arrogância, mesmo que seja um orgulho pelas boas ações espirituais que ele está fazendo de fato, ou pela sua evolução de elevação espiritual, mas no final o orgulho acaba cavando um buraco que faz a pessoa tombar e ficar no nível abaixo de todo mundo. E tem uma queda tremenda por causa desse sentimentozinho de se autoconsiderar, de ter um orgulhozinho lá no fundo. Então, ele acaba caindo num nível espiritual que lhe causa uma queda, nefilat, sumá, gruar, beioter, adam pashut. E quando ele tem essa queda e ele tomba, ele fica num nível muito abaixo, inferior até daquele Yehudi simples e simplório que a gente se referiu no capítulo anterior, que ele é analfabeto, que ele é ignorante, que ele nem sabe o significado das palavras, que ele nem consegue estudar. Aquela pessoa que fez tudo isso, mas que se autossustenta, que ele se autoconsidera, que ele tem orgulho pelo que fez, ele está abaixo desse ignorante simplório. Porque aquele Yehudi simplório, ele não tem o conhecimento porque ele não foi dotado de intelecto, ele não tem a capacidade intelectual para estudar, Torá e ter e absorver, acumular todo esse conhecimento. Mas enquanto isso, esse que sim foi dotado da capacidade, mas se vangloria disso, ele perde o crédito, a tal ponto que se diz, não somente que toda a Torá que ele está estudando, que ele estudou, se torna insignificante, ele perde o mérito disso. Ela chegar a tfilató be'arichut, ou seja, às vezes uma pessoa pode imaginar, tudo bem não, mas aquilo que ele acumulou de forma intelectual, no momento que ele se vangloria, ele perde o mérito disso. Mas a sua reza que ele fez com sentimento, com coração, com devoção, então, será que isso também pode ser comprometido? Ele nos diz que sim. Se a pessoa se autoconsiderar, puxa, hoje eu rezei, eu me concentrei bem, hoje eu derramei lágrimas na oração, eu senti de fato as palavras. Então, mesmo que ele teve sentimentos sinceros durante a reza, e rezou de forma extensa e prolongada, meditando e refletindo, mas no momento que ele se autoconsidera e tem um orgulhozinho disso, ele perde o mérito. E se diz que toda essa dedicação e concentração sua na hora da reza, Eina Be'erer, não se compara a Malat Isha Pashut, a reza daquela pessoa simplória, a Mitpalel Veomer Mizmorei Teilim Bedar Kabbalatol, que não entende nada do que está dizendo, mas reza com uma fé simples e por subordinação a Deus, ou recita salmos do Teilim somente com integridade, com sinceridade, por subordinação. Zeu Shamar HaKatuv,
E dada a gravidade desse sentimento, dessa atitude de orgulho, de sustentar a si próprio, ou seja, de atribuir a si próprio algo de positivo, ou de se autoconsiderar, se eu chamar a Catubisco que diz o versículo em Mishlei, no livro dos Provérbios, pelo rei Salomão, Geut Adam Tishpelonu. O orgulho da pessoa acaba o rebaixando. De agavá, o orgulho, a arrogância, o sait Adam leshafel, acaba transformando a pessoa em alguém rebaixado, em alguém de baixo nível. O que leva ele, o que rebaixa ele? Justamente o orgulho e a arrogância. E ele elabora esse assunto e nos diz, vechet agavá, que não só baseado nos versículos bíblicos, mas também de acordo com os ensinamentos místicos da Kabbalah, o conceito de atitude de orgulho e arrogância tem um efeito transcendental terrível. Vechet agavá, de acordo com a Kabbalah, o pecado do orgulho, da arrogância, pogem bepeit otiot rishonot de Shem Havaya, Yud Kei, é algo que afeta, que atinge, que por assim dizer fere as duas primeiras letras do tetragrama, do nome sagrado de Deus, do chamado nome inefável, Yud Kei Vav Kei. As duas primeiras letras do tetragrama, as duas primeiras das 4 letras, as letras Yud e a letra Rei, são afetadas por causa da arrogância e do orgulho da pessoa. Ele nos diz que Gavá, a palavra orgulho, arrogância em hebraico é Gavá. E o valor numérico dela, Gimel vale 3, Aleph vale 1, são 4, Vav vale 6, completamos 10 e Rei vale 5, totalizando 15. O valor numérico da palavra Gavá, Olam Isparot Tetvav, que é o mesmo valor numérico das duas primeiras letras do nome sagrado de Deus, do tetragrama, a letra Yud, que vale 10, e a letra Rei, que vale 5. Por isso também ele nos diz, que daqui é um indício que dizem os livros da Kabbalah, que o pecado da arrogância afeta as duas letras iniciais do nome sagrado de Deus. Sheapgam magia lebchinat Yud Kei, ou seja, que o efeito nocivo da arrogância é tão forte, tão grande, que ele chega e alcança até esse nível do tetragrama que está insinuado nas duas primeiras letras, que seriam Yud e Rei. Asher mizei yuvan inyan nefilato, que daqui a gente pode imaginar, se o prejuízo, se o dano é tão grande, é algo tão nocivo e prejudicial, então daqui a gente também pode imaginar a queda que isso causa para a pessoa que ostenta esse orgulho, essa arrogância. Mizei yuvan inyan nefilato, shelo ke'erech avodato klal, ou seja, que a queda que lhe causa, ela é incomparável a tudo que o seu serviço espiritual produziu, toda a elevação, a evolução que ele teve, seja através do estudo, aprofundamento no estudo da Torá, seja através da devoção na reza, da Kavaná, na hora da Tfilá, tudo isso vem a perder, já que tudo isso se torna incomparável e insignificante em relação ao prejuízo causado através da Gavá, do orgulho. שהרי עבודתו היא על ידי בחינת חוכמה ובינה שבנפשו, שהם גם כן נגד י"ק. Na verdade, o seu serviço espiritual ocorre através dos dois primeiros poderes da sua alma, Chokhmah e Binah. Chokhmah seria a sabedoria. Isso está associado ao intelecto, né? Binah também é chamado de entendimento, mas é sabido já na introdução do Zohar, Binah, o Ba'alev Mevin. Binah já é um entendimento que está vinculado às emoções, que tem a ver com que o coração entende e absorve. Portanto, Chokhmah e Binah indicam o intelecto e as emoções. O intelecto dele, que estuda a Torá e se aprofunda nela, como as emoções que se aprofundam nas palavras da Tfilá, na reza, fazendo com que ele reze com Kavaná e com devoção. Portanto, seu serviço espiritual está ligado
as letras Yud Kei, que representam essas duas sefirot e esses dois poderes da alma.